E nós temos hoje, daqui a pouco no Cidade Verde Esporte, a presença do técnico José Luiz Mauro, o Vica, campeão brasileiro da Série C pelo Santa Cruz. Ele fala já aqui no Cidade Verde Esporte. Ele está aqui, vai assistir agora esse momento que é muita coincidência. Santa Cruz é um clube tricolor, tem uma massa gigantesca, é igual a massa riverina. Quando ela está inflamada, ela vai mesmo para o estádio. Vimos isso no Campeonato Brasileiro da Série D, a torcida lado a lado do River. As melhores médias de público do país foi proporcionada por essa torcida gigantesca, que é a torcida tricolor, e que tem que estar domingo com o River, ao lado do River. E a identificação do povão com o tricolor. Olha só, você vai ver aí, o Vica vai falar, ele vai falar nessa matéria da nossa afiliada do SBT Nordeste, lá em Recife, e você vai ver a coincidência. Santa Cruz, torcida. River, torcida. Na tela. 6 anos já nessa batalha, cara. E chegou a hora. Fase de crescimento, centenário do clube, pô. Não tem como a gente não dar os parabéns ao nosso torcedor. E nós temos que agradecer a eles por acreditar. Olha que coisa linda isso aí. Clube simples, com pessoas simples que comandam, com pensamento simples, que não gostam de inventar muito dentro do futebol, dentro de um planejamento. E essa simplicidade está fazendo com que o time consiga, né? E conseguiu alguns objetivos. Sinto no Santa Cruz, no dia a dia aqui, uma energia muito boa por parte dos funcionários. E isso dá uma tranquilidade, dá uma confiança para a gente trabalhar. Então eu me sinto muito à vontade aqui no clube. Um torcedor que não tinha visto ainda dentro da minha carreira. Nesse sentido, da simplicidade, da humildade e um torcedor que reconhece o trabalho dos atletas, reconhece o trabalho de comissão técnica, de diretoria. Eu acho isso muito legal, muito bacana por parte do nosso torcedor. Historicamente, o torcedor do Santa Cruz é que faz a diferença. E a gente conta, lógico, chegando no clube ainda, um clube de massa, a gente conta já nesse jogo do CRB. Queremos nosso torcedor, aquele torcedor que emocionou muita gente naquela invasão aí na Série D atrás, a gente acompanhou. Então, já vamos estar junto com todo mundo, trabalhando muito e o torcedor empurrando, cara. Essa força de fora vai fazer a diferença nessa reta final. Mostra o Vica agora, coincidência também da camisa, é a mesma camisa. Mostra o Vica. Abre, pode abrir, exatamente. Vica, você falou aí, o Santa Cruz largou na Série D e foi para a Série C. E você acompanhou esse processo do Santa Cruz na Série D, quando da torcida presente lado a lado. E você acompanhou também o River na Série D, quando da torcida lado a lado do River. Domingo começa a largada de um tricolor diferente, com um formato diferente, a filosofia Vica de uma vez por todas. Bom dia. Bom dia. O que você falou, né? Você não consegue nada sozinho. O Santa Cruz não conseguiu nada sozinho, treinador, diretoria. Teve o empurrão, teve a ajuda. Eu posso classificar aqui com a maior parcela do sucesso do Santa Cruz foi o torcedor, indiscutivelmente. Não humilde, tem como, né? E você citou aí. A humildade e o entendimento que teve. Falando a mesma língua. Falando a mesma língua, um time guerreiro dentro de campo, em busca dos resultados. O sofrimento era muito grande daquela torcida, em anos, até sem divisão no Campeonato Brasileiro. No fundo do poço. No fundo do poço. E eles resgataram na Série D com o Zé Teodoro, depois passaram um sufoco, uns 2 ou 3 anos também de Série C. E foi com a minha chegada que eu tive a felicidade de trabalhar num grupo bom de trabalho, de jogadores. E o principal de tudo isso que eu posso dizer sempre na minha vida foi o apoio do torcedor. Porque você não consegue fazer um trabalho, você não consegue render dentro de campo se o torcedor não acreditar, se o torcedor não empurrar, se o torcedor não estiver junto. E eu vejo muita coincidência e muito parecido, né? Os dois torcedores, as duas torcidas, River,
Santa Cruz. Então nós vimos na Série D praticamente a mesma coisa que foi feito lá no Santa Cruz também, do envolvimento do torcedor, e aí está o resultado, né? Juntos, com a força da torcida, o River chegou à Série C. E tem que, no mínimo, que é o planejamento mínimo agora, porque na minha chegada já não era, mas os resultados não apareceram de imediato. E precisa começar a aparecer, para a gente fazer esse trabalho junto com o torcedor, para mostrar essa força, que não é nada difícil você chegar algo mais dentro da competição. Primeiro pensamento, lógico, é sair dessa zona incômoda de rebaixamento. Nós precisamos, o primeiro pensamento é vencer esse jogo domingo. Mas a gente não pode vencer o jogo, a gente não vai vencer o jogo sozinhos. Os jogadores dentro de campo, e a gente, e diretoria. Nós precisamos do torcedor. Vai ser muito importante. Nós vamos jogar responsabilidade só em cima do torcedor? Não. Mas o torcedor sabe a força que ele tem. E sabe o tanto foi importante a presença dele o ano passado para conseguir esse acesso, esse sucesso todo. Então a gente conta com esse apoio mesmo, e a gente sabe que se o torcedor estiver junto, nós vamos estar muito mais fortes dentro de campo. Agora, Vica, eu tenho aqui um torcedor, Rogério Oliveira, que faz a seguinte pergunta para você, torcedor fervoroso do River. O pai dele tem 70 e poucos anos, ele fica em casa acompanhando os jogos do Galo, porque não dá mais para ir para o estádio e tal. Ele é um estudioso do futebol, o Rogério Oliveira. Ele diz o seguinte: Herbert, pergunte para o Vica se ele esperava encontrar a situação como está, ou se ele esperava encontrar a situação do River melhor do que está no momento. E ele disse que acredita no seu trabalho, na sua filosofia, e se de fato essas reformulações que estão acontecendo com o campeonato em andamento, se tem como o River pelo menos tentar permanecer na Série C, já que para galgar a Série B, dificilmente. Não, é difícil tudo, né? Mas não é impossível nem chegar à Série B. Não é impossível. Mas precisa de uma arrancada. Eu esperava uma resposta mais positiva do início do meu trabalho. Do River que você encontrou aqui. Do que eu encontrei, eu esperava. Eu esperava uma melhora de rendimento dentro de campo, porque eu assisti alguns jogos, eu vi tape de jogo, depois que eu cheguei aqui, para me familiarizar com o plantel que tinha. Eu vi até bons jogos, mesmo na derrota. Eu vi um bom jogo, um jogo equilibrado contra o América, eu vi um jogo bom contra o Remo, principalmente um segundo tempo. E eu esperava, logicamente com o meu trabalho, com alguma coisa a mais, lógico que o tempo também foi curto, eu esperava um melhor rendimento dentro de campo. Mas eu acho que o entendimento demorou um pouquinho a acontecer entre comissão técnica, jogadores, e os resultados não apareceram. Eu tinha uma perspectiva de melhora já no segundo jogo da minha chegada. O primeiro foi o Asa lá dentro, um jogo muito truncado, empate, não foi um bom jogo. Mas nós conseguimos um ponto. E hoje o Asa está lá entre os 4. Isso, é verdade. Então não tem muita diferença. E se você for ver e analisar, eu comentei esse final de semana, estava jogando Asa e Fortaleza. Os 2 líderes da competição, o River não perdeu. E fora de casa. Então mostra o equilíbrio. Então é difícil a situação? É difícil. Mas não é impossível. Nós estamos contratando alguns jogadores, jogadores dentro de uma espinha dorsal do time, jogadores de um bom nível, pode ter certeza disso. E esses jogadores vêm para acrescentar muito dentro do nosso elenco. Podem ter certeza disso. Na condição técnica, na condição de movimentação de grupo, vai ser muito bom. Você fala do zagueiro Dão, do meia avançado, meia diferenciado Bruno Smith, isso. do Luciano Sorriso. Do Luciano Sorriso, né? E tem ainda o atacante que é para chegar talvez até amanhã, já foi inclusive sondado, aguardando somente a resposta dele, o River tá nessa situação, né? Tá contratando um centroavante mais referência, jogador de um bom nível, está muito bem no cenário aí do futebol brasileiro, não em Série A de campeonato, mas está se destacando. Quer dizer, você está reformulando o River para a gente ter uma imagem de um novo tricolor. Agora, eu entrevistei o técnico do Altos, Nivaldo Lancuna, ele me disse o seguinte, falando do clube dele, né? Certo. Porque eu vejo o seguinte, você pegou um grupo, se eu estiver enganado, você me diga, meio que viciado. Às vezes é interessante você manter uma base, mas você corre um sério risco. Aquela base fica viciada. Quando chega alguém de fora, aquele atleta que vem de fora é blindado, eu não sei. Eu acompanho futebol e vejo isso. Ele diz, quando uma ovelha desgarra, não tem quem segure. E ele se referiu a um jogador de futebol, no caso. Certo. Não é a um jogador, ao jogador de futebol. É mais ou menos isso. Olha só, eu conheço muito o Nivaldo é meu amigo lá de Goiás, conheço ele há muito tempo. Eu penso assim no futebol, eu falei isso com os jogadores.
Um dia, esses jogadores que aqui estão já há um bom tempo, chegaram aqui no River. E foram bem recebidos, eu perguntei eles. Eles falaram, nós fomos bem recebidos. Então, hoje é a vez de vocês estarem estendendo a mão e recebendo bem quem está chegando. Porque um dia eles chegaram no clube também para trabalhar. E eles falaram que foram bem recebidos aqui pelo grupo que aqui estava. E hoje muitos já saíram, quer dizer, a reformulação existe. O clube fica. O clube fica. O jogador está de passagem. É isso aí. Nós estamos todos de passagem. Nós temos que pensar, acima de tudo, no River, no nosso trabalho, em representar bem o River que está nos acolhendo, representar bem a cidade, o estado. Você gostou de Teresina? Primeira Gostei, vez, estou né? gostando, estou gostando, mas conheço pouco, que eu saio pouco. Então eu fico mais no hotel, do hotel para o campo. Agora que minha família chegou, minha esposa, que a gente, de repente, pode conhecer alguns outros pontos. Mas também não tenho tempo. O tempo meu hoje é... Focado no trabalho, focado de nas resgatar 24 o horas. River. 24 horas pensando, às vezes não dorme direito porque o resultado não vem. Você se questiona, eu me questiono muito. O porquê que eu não estou fazendo o River ganhar. Já aconteceu igual na tua carreira? Coisa Já. parecida com qual clube foi? Já, foi na Napolina. Na Napolina de Goiás, né? Napolina de Goiás. Eu trabalhei várias vezes lá. E conseguiu levantar a Napolina? Ele levantou um pouco, levantou. Mas foi Demorou. um campeonato regional, entendeu? Sim, Não sim. foi a nível nacional, não. E a gente, com o trabalho, a gente acredita muito. Eu acredito muito no meu trabalho de comissão técnica que está. Tem meu auxiliar que trabalha comigo há muitos anos. A gente troca muita ideia. E essas ideias estão sendo trocadas para a gente ver se dá uma alavancada e dá uma arrancada. Nós temos 2 jogos para acabar esse turno. Salgueiro e Cuiabá. Salgueiro e Cuiabá. Nós temos que somar o maior número de pontos possíveis. 6 pontos, pô, ótimo. A gente respira bem. 4 pontos, bom também. Mas a gente não pode pensar em perder jogo nesses 2 jogos que faltam. E começar um segundo turno, logicamente, o time já com uma outra cara. Espero que, mesmo com o mesmo plantel, os mesmos jogadores, para esse jogo de domingo a gente possa já dar uma melhora dentro de campo. E para agradar um pouco mais o torcedor, para passar confiança para o torcedor também. Porque nós temos que também ter o torcedor de fora. O torcedor de fora acredita, tem que acreditar na gente. Mas não é só isso, nós temos que passar para o torcedor que nós queremos também. O torcedor sente isso. Quando vê um time dentro de campo querendo o resultado, querendo lutar por cada bola. E o torcedor gosta disso. O torcedor, que a primeira coisa que ele pede quando o time está mal é o quê dentro do estádio? Qualquer time. Raça. Queremos raça. Eles pedem isso. Então isso aí não pode faltar, de maneira alguma, dentro de campo, nesse próximo jogo. Bom, eu te agradeço pela presença conosco aqui no Cidade Verde Esporte. Eu sei que é muito difícil tirá-lo do CT para estar aqui com a gente. O Evaldo ajudou, o presidente Eliseu Moraes e Aguiar também nos ajudou. E eu fico grato por sua presença e torcendo por você, pelo River, tá? Porque nós vestimos também a camisa do River, porque afinal de contas representa o futebol do estado do Piauí no cenário nacional. Tá? Pode contar comigo. Obrigadão, boa sorte, viu? Um abraço. Prazer.